Fala galera, vídeo novo no canal. Pô, tô sumido, eu sei que eu tô sumido porque eu trabalho, né? Eu tenho um emprego, tem algumas coisas que eu faço e ultimamente tem consumido muito tempo meu. Eu não tô conseguindo parar um pouco pra estudar um pouco, me fundamentar, né? Porque tem uma responsabilidade quando a gente fala das coisas aqui, existe um peso nisso. Pessoas estão ouvindo, acompanhando a gente, então é um pouco irresponsabilidade da minha parte vir aqui falar sobre as coisas sem buscar um pouco de conhecimento, um pouco de embasamento para trazer a informação certinha para vocês, né? Então eu tô um pouco ausente, mas vou tentar aparecer mais por aqui. Peguei esse gancho aí da taxa imposta pelo Trump. Queria ter falado sobre outras coisas que aconteceram. Tô pensando nos formatos aqui legais de trazer resumos, alguns fatos da semana, diminuir o tempo dos vídeos. Então vamos ver o que vai dar. Mas vamos lá, vamos falar do assunto do momento, né? Essa taxa aí imposta pelo Trump em cima do Brasil. Como que vai ficar isso? Quais vão ser os possíveis desdobramentos? Mas eu queria falar também da parte política disso, né? Que o reflexo político que isso está gerando no Brasil, que é uma coisa, cara, impressionante, né? Então, assim, eu vou falar sobre isso ao longo aí, mas desde já, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, manda para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir um pouco a nossa mensagem e vambora. Irmão, 50% de taxa. Isso é uma pedrada, uma porrada seca na nossa cabeça. E, caralho, tem uma galera batendo palma pra isso, reforçando a narrativa anti-imperialista. Caralho, que merda, cara, essa porra. Política dentro da economia é uma merda. A gente tem visto aí, cara, como é que o Brasil tá se aliando essas ditaduras, né? O BRICS, Rússia, China, Índia, só país autoritário, Irã. Porra, que merda, cara. Pra onde a gente tá indo? Um monte de ditadura africana. Caralho, é foda. Aí, agora esse discurso, com essa porcaria dessa carta, essa taxação aí, isso é uma merda. Isso é uma merda pra caralho. Não tô defendendo essa porra não, mas... Caralho, cara, tipo assim... reforça ainda mais aqui dentro do país, é impressionante isso. Como a galera fica a favor, cara, ainda dessa narrativa anti-imperialista, de que, porra, o Brasil é dos brasileiros e que, cara, o nosso país ele é subdesenvolvido, né, cara? A gente vende, a gente exporta commodities, né? O que é isso? O que quer dizer isso? É produto de baixo valor agregado, né, cara? Metal, grão, essas porra, assim. O agro malvadão, ele é grande parte da nossa economia, que é uma economia de commodity, né? É um país fraco de indústria, é um país subdesenvolvido no sentido de ter uma produtividade baixa por cidadão, né? A gente tem tecnologias hoje para o mundo que discute inteligência artificial, etc. A gente tem uma indústria, uma tecnologia muito, muito, muito atrasada. Né? Enquanto a gente fica discutindo coisa de Bet, Virginia, essas coisas, essas bobeirinhas, né? O mundo está caminhando para frente, cara. As pessoas estão... A gente está passando por uma terceira revolução industrial, vamos colocar assim, e a gente está ficando para trás, cara. Na verdade, a gente está caminhando para trás, né? Se alinhando aí países que, porra, estão esquecidos. Quem que é o Brasil hoje na geopolítica internacional, né? A única coisa que a gente consegue se destacar agora é essa questão da taxa, né? Da tarifa do Trump aí, que a gente está em primeiro lugar, né? O país mais taxado pelos Estados Unidos no momento no mundo é o Brasil. Então é isso aí, cara, a gente está caminhando para isso, né? O que a gente pode esperar de um governo desse, né? E aí a gente vê a galera batendo palma para isso na internet, repostando, reforçando essa narrativa comunista, essa narrativa de ditadura. A gente está se tornando uma ditadura, cara. Então, assim, é dessa forma que a história é escrita, é aos poucos, não é uma coisa bruta. Existe uma transição. E você que está compartilhando essa parada, falando que é patriota e tudo, porque está defendendo o posicionamento do Itamaraty, o posicionamento do governo Lula, que é medíocre mediante a situação tão grave, tão séria, você está reforçando, cara, uma narrativa que vai levar sofrimento para sua família, vai levar fome para sua família, provavelmente sua vida vai ficar mais difícil, né? Porque tudo que a gente tem hoje dentro do país, de certa forma, transita em relação à moeda do dólar, né? Que é a moeda mais transacionada no mundo, né? O mundo respira dólar, né? Então, assim, é meio idiotice ficar dando as costas para isso, querer brigar. É até infantil, né? Não enxergar a posição do Brasil hoje no cenário global. É um país medíocre,
de desenvolvimento pífio, e a gente fica batendo palma, cara, para essas coisas que estão acontecendo, esses escândalos que estão acontecendo em Brasília, achando que é bonito, cara. Assim, eu tenho uma notícia muito triste para dar para você. A tua vida vai ficar muito difícil, né? Eu acredito que essa taxa não vai ficar em 50%, provavelmente isso vai ser negociado, mas de qualquer forma a gente vai sofrer, cara. Então, assim, não bate palma pra isso não fica reforçando essa coisa de narrativa. Cara, assim, político de maneira geral, eu quero que se foda. Mas, falando no sentido de economia, pô, isso é péssimo pra gente. E muito importante, cara. Sabe o que tá aparecendo quando vocês ficam postando isso? É que vocês estão tentando defender o cafetão de vocês. Vocês são um monte de puta defendendo o cafetão, né? O cara tá literalmente fudendo com a gente, né? Escravizando a gente, arriando a nossa calça e empurrando com força atrás da gente. E vocês estão defendendo o cara só porque chegou outro cara querendo comer o nosso rabo, sabe? Assim, é uma coisa muito... Eu não consigo entender a lógica disso, cara. Não consigo ver de onde partem esses discursos. Eu tô fora da bolha, né? Eu tô fora da bolha da esquerda. Então eu não consigo ver de onde que isso surge. Mas eu fico mais espantado como a galera compra essas ideias, cara. Caralho, a internet hoje em dia, cara, tá aí, bicho. Tá em dúvida. Joga no chat GPT, cara. Abre o YouTube, vê alguma coisa assim. Caralho, como é que pode, cara? A gente bater palma pra isso, ficar reforçando essa narrativa escrota de anti-imperialismo. A gente tá virando Cuba, cara. Pô, sem sacanagem mesmo. A gente tá virando Cuba. Pô, caralho, que eu tenho vergonha de certas coisas que eu vejo. Sério, galera burra mesmo. É isso. É importante ressaltar, dito tudo isso, né? Agora, como que ficaria o ponto de vista libertário a respeito disso? Primeiramente, a gente tem que observar pelo menos aí 3 pilares fundamentais disso, que é basicamente o princípio da não agressão, né? Que acaba sendo violado pelos Estados Unidos no momento que eles impõem não só para o Brasil, mas para os próprios consumidores do mercado interno deles. É lógico, né, que as indústrias dos Estados Unidos conseguem substituir facilmente commodities que são fornecidas pelo Brasil, mas se eles compram do Brasil, existe algum motivo hoje, estrategicamente falando, que favorece que a gente venda para eles. Então isso já por si só já está sendo violado. Tem também a questão do próprio produtor nacional aqui do Brasil, agora falando do Brasil, que acaba, e esse vai sofrer muito, né, porque ele acaba perdendo o seu cliente, né, e os Estados Unidos hoje é o segundo maior comprador do Brasil, então a pancada vai ser forte, vai ser feia, né? A gente já tem aí vários vídeos falando de algumas empresas, tipo a Embraer, a Suzano, enfim, algumas indústrias vão sofrer com isso, vai haver o encarecimento desse material, fazendo com que as pessoas deixem de comprar. Então, logicamente, os desdobramentos mais óbvios são desemprego, baixa procura pelo produto, enfim. Então, a gente vai sofrer um pouco, e isso fere o princípio da não agressão, né? De fato, por mais que seja um discurso um pouco oportunista que está sendo usado pelo governo, não deixa de ser verdade. Os Estados Unidos, de certa forma, viola a soberania do país, isso não é correto, né? Não é uma maneira unilateral de resolver as coisas, então pode se caracterizar como isso. Além disso, a gente pode também argumentar sobre a questão da própria ideia de livre mercado, né? Onde a gente consegue observar a intervenção estatal atuando em favor ou desfavor, nesse caso, para a gente ficar óbvio, o desfavor dessas transações livres e espontâneas acontecendo entre as pessoas, né? A gente tem aí a intervenção, literalmente falando, do governo americano em transações espontâneas, em comércio que até então considera-se comércio livre, e dentro desse contexto a própria ética argumentativa, onde a gente não consegue observar os objetivos intrínsecos da emissão dessa carta. A gente não fica óbvio para a gente, não fica nítido num primeiro momento, e isso tem pautado muito a forma de governar, geopoliticamente falando, o governo Trump. Não fica nítido a intenção, a real intenção da aplicação dessa taxa, né? A gente conseguiu ver isso em outros episódios, em outros capítulos, como foi na guerra tarifária com a China, entre outros países, inclusive nesse dia, né, que foi na terça-feira dessa semana, se eu não me engano,
junto com a carta enviada para o Brasil, foram enviadas outras 99 cartas, foram enviadas 100 cartas nesse dia. Então a gente pode perceber que foi um modus confuso, uma coisa meio antiprofissional, né, da parte do governo americano fazer isso, mas ao contrário das outras cartas, a nossa foi a de maior peso, porque envolveu fatores políticos e ideológicos, né, falando da proximidade do presidente com o ex-presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Então isso é um ponto que deixa a coisa um pouco estranha, né? Então basicamente os fatores, os princípios do libertarianismo foram feridos nesses quesitos, né? Como a gente elencou aí, que é o princípio da não agressão, os ideais de livre mercado e a própria ética argumentativa, onde esse instrumento de coerção não se justifica, né? Sobre a existência de transações entre pessoas até então pacíficas. Então é isso, galera. Basicamente são esses conceitos. A gente falou um pouco do desdobramento da política aqui. Tem muita coisa ainda para se falar em relação até à parte econômica disso, mas eu já antecipo para vocês que não tem como prever muita coisa, né? A gente pode ficar aqui conjecturando coisas que podem acontecer e tudo, mas um fato é que a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, então não adianta a gente ficar gastando, queimando tempo nisso. Então, o que você achou? Comenta aí, participa aí do chat, diga aí se você tem uma opinião diferente, o que você pensa a respeito disso. Já conhecia os princípios do libertarianismo. Tem um vídeo meu que eu comento mais sobre isso, que eu vou deixar aí pra vocês. E é isso, galera. Mais uma vez, deixa o like aí se gostou. Se não gostou, deixa o like também. E viva a liberdade de expressão, cara. A gente tá aqui pra trocar ideia, vamos debater. Pontos de vista diferentes, como a gente tá vendo no Brasil, são desejáveis. O que não pode, o que eu não acho legal, o que não é desejável é que a gente deixe de defender ideias para defender ideologias, né? E a gente fica cego em cima disso. Isso não é bacana pra gente, não engrandece o debate público, e eu acho que a gente precisa defender mais ideias, né? Entender quais são as origens do nosso pensamento. Isso é muito bacana porque a gente consegue se fundamentar melhor. Então é isso, galera. Deixa aí o que vocês pensaram. É isso. Um forte abraço, fiquem com Deus todos e vamos que vamos. Um abraço.